Em nossos códigos, frequentemente a gente precisa fazer manipulação de textos que a gente coloca dentro de variáveis do tipo string. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas que a gente tem de trabalhar com strings em Python. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, sou desenvolvedor de skills para Alexa, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre manipulação de strings em Python. E a gente já sabe o que é uma string. A gente até brincou um pouquinho com elas, né? A gente criou, a gente usou códigos de escape, a gente concatenou e até já cortamos strings. Aparamos ali as pontinhas delas, né? Mas vão existir momentos em que a gente precisa fazer mais. Imagina um sistema onde o usuário ele entra com o nome da rua onde ele mora. Posteriormente, a gente vai validar o nome que o usuário colocou frente à base dos correios, justamente para ver se o nome que ele colocou lá é válido, né? Ou seja, se o nome que ele colocou existe. E provavelmente a gente vai procurar na base dos correios pelo mesmo nome que o usuário informou para a gente. Se essa consulta não retornar nenhum registro, como é que a gente vai saber realmente que o nome que o usuário informou para a gente não existe na base dos correios? Porque a gente não sabe a forma com que o usuário inseriu esse nome no sistema. Ele pode ter colocado o nome todo em letras minúsculas, ou ter colocado o nome todo com letras maiúsculas, ou então ter misturado maiúsculas e minúsculas dentro do nome. São muitas possibilidades, né? E se a base de dados que seu sistema estiver utilizando estiver configurado para case sensitive, né? Ou seja, diferenciar maiúsculas de minúsculas, e essa consulta que você for fazer na base de dados nunca vai retornar nada, a não ser que os nomes estejam completamente iguais, com as mesmas letras maiúsculas e minúsculas. E nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a consulta utilizando somente letras maiúsculas. Assim a gente ia saber que se a consulta não retornar nenhum registro, quer dizer que o nome não existe na base, né? Ou seja, o endereço, né? O nome da rua que ele colocou ali é inválido. É claro que o usuário ele pode ter digitado o nome diferente do que está na base dos correios, né? Por exemplo, ele digitou avenida e dentro da base está AV ponto, né? Ou seja, abreviado. Nesse caso, a consulta também não vai retornar nada, tá? Mas isso é assunto para um próximo vídeo, né? Hoje a gente vai se concentrar em maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então é por isso que em várias ocasiões a gente vai precisar trabalhar com as strings para a gente poder utilizar dentro do nosso código. E para isso já existem vários métodos built-in, né, ou seja, embutidos, de manipulação de strings em Python. Vamos ver então algum desses métodos? E o primeiro método que a gente vai ver hoje é o len. Len vem de length, e a palavra length significa comprimento. E é exatamente isso que esse método nos dá, né, o comprimento da string. Vamos ver um exemplo aqui na tela? Bom, então a gente está aqui no nosso ambiente Python online. Vamos declarar uma variável primeiro. Colocar um texto dentro dele. Então eu coloquei um texto dentro da variável e agora eu vou imprimir o len dessa string. Tá? Vamos ver o que acontece aqui quando a gente clica no botão para rodar. 17, que é exatamente o comprimento dessa string, né? A quantidade de caracteres que eu tenho dentro da string. Ok? E o próximo método que a gente vai ver aqui não é exatamente um método, né? Mas é uma maneira de você retornar determinado caractere de uma string. Porque você já sabe que uma string é uma cadeia de caracteres. Mas o que você talvez não saiba é que por baixo dos panos, né, ou seja, nos bastidores, uma string nada mais é do que um array de caracteres. E em cada posição desse array, a gente tem um caractere que compõe a string. E a gente já conversou aqui sobre o que é um array, certo? Então, dessa forma, para a gente saber qual caractere está em determinada posição da string, então basta utilizar a notação de colchetes, da mesma forma que a gente utiliza para retornar um elemento de um array. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui na tela. Bom, vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui, né? Ou seja, essa mesma variável. Tá? Agora a gente vai imprimir o quê? str índice 3 índice 3.
que vai acontecer quando eu clicar aqui para rodar? Retornou a letra M, tá? Lembrando que os arrays sempre começam em 0. Então, ó, vamos contar 0, 1, 2, 3, que é exatamente a letra M que retorna aí pra gente, certo? Bom, e vão existir ocasiões aí em que a gente vai precisar trabalhar com strings, né? E deixar todo o conteúdo dela com letras minúsculas. E para esse caso, a gente tem um método embutido, né? Um método dentro do Python chamado lower. Lower significa quase isso, né? Mais baixo. Mas com esse significado já deu para entender, né, o que ele faz. Vamos ver aqui na tela então? Bom, vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui, só que antes eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou imprimir a string do jeito que ela está, né, no seu modo original. Tá? E depois eu vou imprimir o str.lower para você ver a diferença entre um e outro, né? Vamos clicar aqui no executar. Olha lá, primeira linha eu tenho exemplo de string da mesma forma com que eu declarei ele ali na primeira linha do código, né? Depois na segunda linha aqui da saída eu tenho a mesma string, só que com o método lower aplicado. Legal? E assim como às vezes a gente tem necessidade de colocar todas as letras dentro de uma string em minúsculas, né? Vão existir ocasiões em que eu vou ter que fazer o contrário, ou seja, colocar todas as letras dentro da string em maiúsculas. Tá? E para isso eu tenho um método que faz o inverso do lower, que é o upper. E o upper, se você procurar o significado dela, quer dizer mais alto. Né? Acho que já deu para entender direitinho aí, já colocar na sua cabeça fixa aí. Né? Vamos dar uma olhadinha no código aqui de novo? Bom, vamos utilizar o mesmo exemplo aqui, só que trocando esse lower por upper. O que vai acontecer quando eu clicar em executar? Olha lá, na primeira linha eu tenho a string original e na segunda linha eu tenho a string com o upper, né? Tudo ali ficou em maiúsculo. E hoje a gente viu alguns métodos de manipulação de strings em Python. E hoje eu apresentei apenas alguns, tá? Justamente para manter o nosso bate-papo aí bem curtinho. Porque existem outros métodos aí de manipulação de strings dentro do Python que a gente pode utilizar aí em nossos programas. E se você sentiu falta de algum método aí de manipulação de strings, comenta aqui embaixo. E aí numa próxima oportunidade a gente pode voltar a esse assunto e ver mais alguns métodos, tá legal? E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Ele está gratuito aí por tempo limitado e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá? Esse e-book ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar todo o caminho das pedras, vai te dar todas as dicas para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra a palavra aos sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite então, para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!